Ora então, olá a todos, estamos aqui de volta para o início deste curso em WordPress. Antes de mais, vou fazer uma pequena introdução ao WordPress. Este curso será dividido em vários vídeos, ou seja, em várias aulas. Esta aula será então a aula de instalação do WordPress, da instalação de todos os programas necessários para colocar o WordPress a funcionar no vosso computador e depois no fim vou-vos então dar umas instruções ao longo deste curso também de como é que vocês podem depois passar o vosso site WordPress da vossa máquina, do vosso computador, para um site na internet. Antes de mais, o que é o WordPress? O WordPress é um sistema de administração de conteúdo, ou seja, é uma CMS, ok? E que é um sistema utilizado para gerir sites, blogs, lojas virtuais e outros tipos de páginas, ok? E ele então permite-vos gerenciar o conteúdo de forma simples e prática e facilitar então a criação e edição de conteúdos num site sem que vocês precisem então de recorrer a nenhuma linguagem de programação. Obviamente que vocês podem utilizar linguagens de programação lá, caso queiram fazer coisas mais complexas, mas aqui neste curso eu vou-vos ensinar então a fazer vou-vos ensinar tudo aquilo que vocês precisam para criar o vosso site de forma simples e eficaz, ok? Por isso, o WordPress serve então, no geral, para que qualquer tipo de pessoa consiga então criar o seu site. Passando então para a parte prática, vamos começar então por instalar o WordPress. Para instalarmos o WordPress, precisamos primeiramente de ter então um servidor no nosso computador. Para termos um servidor em Windows, eu recomendo-vos usarem o XAMPP. Todos os links vão estar aqui na descrição, ok? Por isso, o que é que nós temos que fazer então? Vimos aqui ao site do XAMPP, clicamos aqui em XAMPP for Windows e fazemos então o download do XAMPP. Caso vocês tenham Linux, eles têm aqui a opção para Linux e para Mac, ok? Caso não façam download, vocês clicam aqui no botão. No meu caso ele não fez, então eu vou fazer download diretamente daqui. Esperamos então estes 5 segundos. E em seguida ele vai fazer-nos download então aqui do XAMPP. Enquanto ele faz o download do XAMPP, podemos já ir então aqui e procurar por WordPress e vamos então ao site oficial do WordPress, que também vai estar aqui na descrição, e clicamos aqui neste botão que diz Get WordPress. Para vocês pode aparecer obter WordPress, mas o botão fica sempre aqui no canto direito. Em seguida fazemos scroll um bocadinho para baixo e temos aqui então a opção de descarregar o WordPress. Esta versão neste momento é 6.0.3, mas caso a vossa versão seja inferior, vocês depois lá no site conseguem fazer a atualização do WordPress de forma totalmente automática, só clicando num botão. Em seguida o XAMPP já instalou, por isso o que é que nós vamos fazer? Vamos então instalar aqui o XAMPP. Para instalar o XAMPP é muito simples, apenas abrem o ficheiro que vocês fizeram download do XAMPP e ele vai-vos então abrir o instalador dele. O WordPress também já acabou de fazer download, vamos arrastá-lo aqui para o ambiente de trabalho por enquanto, ok? Vou voltar a abrir o XAMPP. Podemos fechar aqui o ficheiro WinRAR. Aqui ele deu-nos um aviso, nós clicamos apenas em fechar, ok? Clicamos em Next. Não vos recomendo a mexer em nada, ok? Façam só Next em tudo e ele então fará a instalação automática do XAMPP. Eu abri-o 2 vezes. Pronto, o XAMPP vai então instalar, eu vou cortar o vídeo e quando ele acabar eu volto. O XAMPP então já está a finalizar a sua instalação, por isso ele pede-nos aqui acesso à firewall. Nós vamos dar então acesso ao clicar aqui neste botão de permitir acesso e em seguida ele então já nos instalou aqui o XAMPP e ele pergunta-nos então se nós queremos abrir o painel de controle. Nós clicamos, deixamos a opção ativada e clicamos então em Finish e ele vai-nos então abrir aqui o XAMPP. Em seguida, que sistemas é que nós precisamos? Precisamos de ativar o módulo do Apache e o módulo do MySQL. O que é o módulo do MySQL? O MySQL é então a parte da base de dados, ou seja, a parte que vai fazer então a gestão da nossa base de dados, onde o WordPress vai armazenar os dados do nosso site. Para que é que serve uma base de dados? Uma base de dados serve então para que, por exemplo, se vocês têm o vosso site em WordPress, ele precisa de saber qual é que é o nome do utilizador e a password, no caso, para vocês administrarem o site. Ou seja, se não existisse uma base de dados, como é que ele ia saber que aquela password corresponde àquele nome do utilizador se o site não tem onde guardar essa informação? Ou seja, vocês precisam de um sítio, ou seja, um banco de dados, no caso, onde o site envia para lá a informação, no caso o vosso nome do utilizador e a password, e ele vai saber que aquela é uma combinação válida e que então permite com que vocês entrem lá se a password for
corresponde à que está na base de dados. Caso não seja, ele dar-vos-á erro, não é? E não vai permitir com que vocês então entrem no painel de administração. Se não existisse isso, qualquer pessoa poderia colocar lá um nome de utilizador, uma password à sorte e o site iria entrar e vocês então não teriam grande segurança, ou seja, e caso vocês façam publicações no site, ele precisa de guardá-las e armazená-las em algum sítio e a forma mais fácil de fazer isso é através de uma base de dados. Tendo então as duas primeiras opções ativadas, o que é que vocês vão fazer? Vocês vêm aqui à pasta de instalação do XAMPP. Eu, no caso, instalei o XAMPP no meu disco local C e temos aqui uma pasta chamada XAMPP. Em seguida, clicamos duas vezes nela, vimos à pasta chamada htdocs e podemos apagar tudo o que está no seu interior. Ao clicar em Delete, selecionamos tudo e fazemos Delete e clicamos duas vezes na pasta WordPress e copiamos o seu conteúdo inteiro para dentro da pasta htdocs. Em seguida, já temos a primeira parte da sua instalação pronta. O que é que vamos fazer em seguida? Vimos aqui, abrimos um separador novo no Google e procuramos então por localhost e clicamos no Enter e ele vai nos abrir então aqui o nosso servidor local, que no caso é localhost, e vai nos então pedir que nós configuremos o nosso site WordPress. Nós aqui clicamos aqui neste primeiro botão e ele então pede-nos qual é o nome da nossa base de dados, o nosso nome do utilizador, a password, o servidor da base de dados, que é sempre localhost, ok? Não mexem aqui, e o prefixo das nossas tabelas. Por predefinição, o XAMPP vem sem nenhuma base de dados, por isso nós fazemos localhost/phpMyAdmin e ele vai nos então abrir aqui a nossa base de dados. Esta aqui é a nossa base de dados. Caso vocês queiram entender melhor base de dados, tem aqui uma aula de uma live stream aqui no meu canal, se quiserem ver, para entenderem mais ou menos como é que se mexe aqui. Caso queiram aprofundar mais SQL, tem uma aula sobre SQL e gestão de base de dados. Para nós, agora, o que é importante? É criar a nossa base de dados. Vimos aqui onde diz novo e aqui no nome da base de dados vamos colocar então, por exemplo, site WordPress, ou vocês colocam o nome do vosso site, clicam em criar e já têm então a vossa base de dados criada, mas ela não tem nenhuma informação porque o WordPress ainda a vai introduzir aqui. Então aqui nós colocamos site WordPress, que é o nome da base de dados que eu dei, que foi este aqui, e no nome do utilizador damos então root e a password. O XAMPP vem por predefinição sem uma password e com o utilizador root. Caso vocês queiram então adicionar um utilizador para que fique mais seguro, vêm aqui a contas do utilizador, clicam aqui em adicionar conta do utilizador e adicionam aqui, vamos criar o utilizador Nizur, por exemplo, a password, podemos gerar aqui uma password, que no caso será esta aqui, e depois clicamos então em marcar todos para dar todos os privilégios e clicamos em continuar e ele então criou-nos aqui a nossa conta do utilizador na base de dados. Por isso aqui, se vocês não fizerem este passo, vocês deixam root e aqui deixam vazio e clicam em submeter. Caso façam então este passo que eu fiz aqui, vocês colocam aqui o vosso nome do utilizador, a password, submeter e ele automaticamente já fez a autenticação dos vossos dados. Clicam em instalar e ele vai instalar então as tabelas aqui na vossa base de dados. Para isso, em seguida, ele pede-nos então o título do site. O site eu vou chamá-lo de Nizur, ok? Vou fazer um site básico, até pode ser um site aqui para o canal e depois vocês adaptam para o vosso site. O nome do utilizador vou colocar administrador e a password vou colocar a mesma da base de dados, mas vocês podem colocar uma password qualquer. Endereço de e-mail, vou também colocar um endereço de e-mail à sorte, vou colocar vídeo do curso Nizur, @gmail.com, por exemplo, e clica então em instalar o WordPress. Em seguida, e em poucos segundos, ele vai proceder à instalação do WordPress. Como podem ver, ele já instalou o WordPress. Se nós viermos aqui à nossa base de dados, já temos aqui diversas tabelas que ele criou. Temos aqui a tabela WordPress Users, que tem aqui então as informações guardadas sobre a conta de administrador que nós criamos. As passwords ficam encriptadas, ou seja, não aparecem aqui as passwords. Caso alguém tenha acesso à vossa base de dados, pelo menos as passwords ficarão seguras e eles não saberão qual é que é a password original, pois elas ficam então encriptadas. Em seguida, clicamos em iniciar sessão e utilizamos os dados que colocamos lá atrás e já estamos aqui no painel do WordPress. Para futuramente fazerem upgrade do vosso WordPress, clicam em atualizações e ele depois aparecerá aqui que vocês têm uma atualização e se vocês quiserem então atualizam. Caso contrário, se quiserem reinstalar a vossa versão do WordPress, caso ele comece a dar algum problema, clicam aqui em reinstalar versão e ele automaticamente fará todo o trabalho por vocês, ou seja, sem que vocês precisem de sequer tocar em nada, clicam apenas no botão de reinstalar o WordPress. Se tentarem visitar o site enquanto isso, ele aparecerá uma mensagem de manutenção, ele no caso já terá reinstalado, por isso
por isso não apareceu nada. Esta então é a página básica do WordPress, a página default do WordPress. Como podem ver, o WordPress já está a atualizar. E então já temos aqui a nossa página inicial, que ao longo deste curso vamos então aprender a modificá-la e vamos então aprender a criar o nosso site WordPress. Este foi o vídeo, esta foi a aula, a primeira aula, que foi a instalação dos programas necessários e a instalação do WordPress em si e do servidor que nos vai permitir então ter o nosso WordPress online. Os próximos vídeos vão ser publicados ao longo desta semana e da próxima, por isso subscrevam o canal, deem o like, comentem aí se vocês querem algum tipo de conteúdo diferente aqui no canal também, que eu com certeza vou trazer, e espero que acompanhem as outras aulas. Muito obrigado e até uma próxima.